Ó prezados e amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que na manhã desse dia, nós aqui nos reunimos para prestar um culto de adoração, de louvor, de agradecimento ao nosso Deus por esses dias tão gloriosos, tão lindo, o qual aqui nós passamos reunidos para louvar o nosso profeta, nosso querido santo irmão Aldo. Por isso, em nome desses santos, eu agradeço a presença de todos e, em nome desses santos, estendo eu os meus cumprimentos, desejando-lhes assim a paz do Senhor. Paz esta que também seja acompanhada da graça, da bênção da Santa Vó Rosa, da bênção de Maria Santíssima e também do nosso querido Santo Irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, tanto esses que aqui estão presentes, como também aqueles que online nos ouvem. Nossa gratidão, nossa adoração é que nós vamos prestar ao nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos e aproveitem o máximo que puder desta reunião matutina de nossa festa, tanto do batismo quanto a do aniversário da coroação do nosso querido santo irmão Aldo. E para nós dar início, eu convido a todos os que estão assentados, aqueles que puderem, que por gentileza que fiquem em pé, para que nós possamos, assim com uma oração, dar início à nossa reunião matutina. Todos em sentido de oração, oremos. Querido e onipotente Deus, ó Pai, mais uma vez nós, teus filhos, aqui se reúnem neste momento tão apropriado para prestar o nosso culto de adoração e louvor a Ti, ó Pai, e a todo o reino dos céus. Agradecemos ao Senhor muito por esta oportunidade. Agradecemos seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, também a Santa Vó Rosa, e a Ti, ó querido Santo Irmão Aldo, por tudo, e muito especialmente por esta oportunidade, a qual nos dá de podermos nós estarmos aqui reunidos e prestar ao Senhor o nosso louvor, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo. Por isso, ó primaz amado, eu peço a bênção do Senhor e a bênção também da Santa Vó Rosa para todos os trabalhos que aqui será realizado. Por isso eu apresento toda essa programação que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, vó querida, possa nos ministrar em tudo e tudo quanto aqui nós o fizermos, que tenha, pois, a aprovação dos céus. E é por isso que nós muito louvamos e agradecemos a Ti, agradecemos também a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, e a Ti, ó querido Santo Irmão Aldo, por esta oportunidade a qual nos dá. E em nome da Senhora, vó querida, e do Santo Irmão Aldo, eu declaro esta santa reunião iniciada, e por tudo a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos nós cantarmos o corinho de número 1, Igreja Forte.
Irmãos, mais uma vez eu agradeço assim a todos, principalmente pela sua reverência. Estimados irmãos, estamos vivendo esses dias tão especiais para nós como Igreja Apostólica, e a mensagem que eu tenho a passar para os irmãos refere-se dois temas muito importantes, porque fala-se do poder, da glória do nosso querido Santo Irmão Aldo, mas não deixa também de falar sobre a disciplina e o porquê da disciplina. Então eu vou ler para os irmãos, primeiramente a mensagem, vou ler com calma, para que os irmãos entendam o significado da mensagem e porquê da mensagem e o quanto ela é importante para cada um de nós. O título da mensagem: a fé, a obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Então ouça como diz o tema para nós. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa e se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos confirmação da vinda do outro Consolador. É um mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em todas as verdades do reino dos céus. Assim consideramos justos associar o nome dele ao da Santa Avó Rosa como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava na execução dos planos divinos em nosso meio. É essa a expressão da fé que devotamos ao Santo Primaz e à Santa Avó Rosa, não se constitui em idolatria como muitas vezes as pessoas pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorar com exagero. E idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objeto, são pessoas celestiais, são dignas de respeito, consideração e louvor, porque os seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que é mera atração material, e nem é fanatismo, porque fanatismo é falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião de outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos em objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política,
levamos pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quando exaltamos as virtudes e as qualidades dos santos verdadeiros, procedemos com justiça, e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Vó Rosa no início da nossa igreja, por orientação de Jesus, que devemos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial desfrutando dos seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Vó Rosa para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Vó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vinda dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nesta fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado e evolução do mérito perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nasceram apostólicos, se não for bem instruídos, deixa de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia da nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé, e a você, jovem, saibam que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou a Santa Vó Rosa, e que implantasse na igreja a custo de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo esses santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja como um santo caminho nesta terra. E relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir, de se apresentar em nossas reuniões, deve ser apostólico em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência daquilo que aparece como a roupa e o aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não vê, como os sentimentos ocultos no coração, também precisa ser corrigidos, disciplinados. Os outros não podem ver, mas Deus vê,
e cobra a obediência daqueles que querem serem seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levada em conta que as orientações da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas sem questionamentos, para que sejam dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na Igreja Apostólica e, ao mesmo tempo, compartilhar sua vida com erros e maus costumes que abomina a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos e até incluindo na rotina diária dos cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia é somatória nas consequências e pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviar do caminho, deste caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais, os mais velhos, faltam com consideração em relação ao próximo, despreza o esforço dos colegas de ministério e se acham melhores nas atividades que exercem. Pratica atos que desabonam o nome de apostólico e ainda quer passar-se por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmo e incomodam os que querem realmente ser apostólico sincero. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos, desde pequeno ainda, sobre o valor moral característico da disciplina que temos e procure mostrar-lhes o quanto é importante preservar a obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venha a querer resistir à autoridade da disciplina e dos próprios pais, e muitos vierem a fazer pouco caso das ordens da Igreja Apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito à unção celestial que está sobre os fiéis. É um direito da nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela Igreja quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem. Entretanto, no reino dos céus é assim. Temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda a pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para
se manterem em obediência à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou e nem tolerou a ideia de que essa disciplina expressa, aliás, de que a doutrina fosse alterada. Repetindo, o Santo Irmão Aldo nunca aceitou e nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Vó Rosa, e essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia dos nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Seja humilde, simples de coração, porque assim será bem-aventurados e muito felizes. Está aí, estimados irmãos e irmãs, esse tema muito produtivo para a Igreja Apostólica. Inicia-se a mensagem falando do grande poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e termina na disciplina e na doutrina desta Igreja Apostólica. Agora, fazendo eu uma pequena recapitulação, eu quero apenas dizer a todos, especialmente ao povo apostólico, que nós cremos verdadeiramente que o Santo Irmão Aldo foi coroado por Deus e é realmente um profeta de Deus, e que ele está ativamente lutando para o preparo deste povo apostólico. Mas lembre, irmãos, voltando um pouco, os irmãos vejam que Jesus, quando aqui na terra esteve nos seus últimos dias, ele disse aos seus apóstolos que ressuscitaria ao terceiro dia. E isto aconteceu. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Mas para que o mundo cresça e as pessoas cresçam que Jesus realmente ele foi ressuscitado dentre os mortos, precisou que os santos apóstolos se dobrassem a trabalhar e enfrentar lutas e sacrifício para anunciar que realmente Jesus havia ressuscitado. E no mesmo dia que Jesus o ressuscitou, aliás, no mesmo dia que ele fez a promessa aos seus discípulos que ele ressuscitaria, ele prometeu também que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós. E ele voltou. E quem anunciou essa volta de Jesus pela sua segunda vinda? Foi a Santa Vó Rosa, nossa querida Santa Vó Rosa. Foi ela que anunciou, através do seu ministério por 16 anos, ela anunciou que Jesus já veio e que aqui preparou tudo o que ele havia prometido. Venceu a sua existência nesta terra, ela foi. Seu corpo terminou aqui por vontade de Deus o Pai, foi para os céus. E quem anunciou ela como Santa Vencedora, como Rainha dos Céus, como Espírito Consolador? Foi o nosso querido Santo Irmão Aldo.
E por 44 anos ele anunciou a existência da Santa Vó Rosa como consolador. Lutou durante todo esse tempo na sua existência aqui nesta terra, e Deus achou por bem terminar a vida do seu corpo aqui nesta terra e levá-lo para os céus como um espírito vencedor e coroá-lo como profeta vencedor. E Jesus, as promessas dele, havia cumprido. E o próprio Santo Irmão Aldo disse que ele seria e é o último profeta de Deus. Agora, quem é que tem que anunciar o nome do nosso querido Santo Irmão Aldo a esta humanidade? Não somos nós? Cada um de nós somos participante deste duelo de compartilhar ao mundo que o Santo Irmão Aldo é o profeta vencedor, que ele foi coroado e que ele é o pastor que Jesus o prometeu, que haveria um pastor que arrebanharia e cuidaria do seu povo, prepararia o seu povo. Porque seria impossível Jesus vir buscar um povo sem que este povo estivesse preparado. Precisaria um preparo, e para esse preparo precisaria que ele, Jesus, formasse o pastor o qual ele prometeu. E agora nós, irmãos, temos que anunciar que ele realmente é este profeta de Deus. Agora, neste mesmo tema, mostra sobre a disciplina da igreja. Agora, nós todos conhecemos muito bem a disciplina e a doutrina desta igreja. E sabemos o quanta luta custou para que esta disciplina fosse implantada pela Santa Vó Rosa e coordenada pelo Santo Irmão Aldo durante os seus 44 anos. E não é por falta de ensinos que a igreja ou todos nós não sabemos o valor que tem essa disciplina. E não é por qualquer coisas banais desta vida que tanto a direção como nós pastores iremos deixar de falar o valor dessa disciplina. Agora, o que a disciplina está aqui referindo neste tema? Porque todos aqueles que indignamente não cumprem os deveres e as leis desta igreja, indignamente ele crê para a sua própria condenação. Porque ao invés de ele anunciar o nome do Santo Irmão Aldo como profeta de Deus, ele está escandalizando. Por isso, irmãos, que nós devemos saber falar, saber andar, saber corrigir os nossos atos, porque a disciplina foi implantada nesta igreja para a santificação da alma, para a purificação da nossa alma. Não foi para escravizar quem quer que seja, porque ninguém dentre esta igreja foi e é obrigado a fazer uma coisa que não quer. Todos nós somos libertos a fazer aquilo que nós o queremos. E se faz coisas que desagradam o Santo Irmão Aldo, está lutando contra esta igreja. Está lutando contra a integridade desta igreja. Por isso que para nós, por isso que esse tema aqui fala sobre o ministério do Santo Irmão Aldo e fala sobre a disciplina, porque é a disciplina desta igreja
bem corrigida, bem aperfeiçoada no nosso viver, bem educada e corrigida, é ela que vai anunciar ao mundo todo, que o santo irmão Aldo é o profeta de Deus. Porque daí nós não iremos negar o nome dele em hipótese alguma. Porque nós corrigindo a nós, porque cada um sabe o que ele precisa. E agora, como diz o tema, não pense que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tolera a desobediência quanto à doutrina e à disciplina. Porque nunca toleraram e nunca irão tolerar. Porque a igreja nasceu aqui para vencer. Por isso existem as regras, existe a disciplina. Porque nos céus existem regras. Lá ninguém entra de qualquer jeito. Para entrar lá nós precisamos aprender aqui. Precisamos nos corrigir aqui. Enquanto nós vivemos neste corpo. E é este corpo que vai mostrar o que somos. É este corpo que vai mostrar à humanidade aquilo que somos, aquilo que a Igreja Apostólica é. E se nós abusar da integridade desses santos, nós estamos lutando contra eles. Por isso, irmãos, muito cuidado. A Igreja Apostólica ensina com carinho, com amor, com dedicação, com determinação. Porque desde que a Igreja nasceu aqui nesta terra, o objetivo dela é salvar almas. E quando o irmão Aldo disse que a Igreja está preparada, mas ele disse também que tudo que Deus precisar e ordenar será feito. Então veja que ele, irmão Aldo, ele só não disse assim: tudo que Deus determinar e ordenar eu farei. Porque ele nunca falou, eu faço. Ele foi sempre humilde e manso, ele sempre fez a vontade da Santa Avó Rosa. Mesmo que as coisas que ele poderia resolver, ele sempre falava, eu vou falar com a avó. Veja que Jesus disse ao seu tempo aqui na terra, que eu tenho muito que vos dizer, mas não vos convém dizer agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá em toda a verdade. Jesus disse, eu tenho muito que vos dizer. Agora o santo irmão Aldo, quando estava para terminar a sua vida aqui na terra, ele disse, meu povo está preparado. Tudo que eu tinha de ensinar, eu ensinei. Então por aí nós vemos que não haverá, não houve outras revelações que virá outros profetas após ele. É ele que irá encerrar este trabalho. É ele que irá apresentar o preparo deste povo a Deus, a Jesus e a toda a corte celestial. Por isso, nos momentos oportunos, quando Deus determinar, esse povo estará preparado. Mas quem o preparou e quem irá preparar este povo é o santo irmão Aldo. Ele foi escolhido, preparado para isto. Por isso nós cremos que ele foi coroado como profeta de Deus. E não há fanatismo nisso, como diz aqui o ensino que eu li para os irmãos. É uma realidade absoluta. E nós temos que anunciar
isto ao mundo, porque ninguém anunciará este profeta ao mundo se não for nós. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as ordens que Ele nos deu, que Ele nos ensinou. Porque ninguém que se diz apostólico vive neste mundo sem o irmão Aldo. Ele é o nosso representante diante de Deus. E todos os momentos, as horas difíceis da vida, o primeiro nome que nós clamamos é o dele. Por isso, irmão, se nós cremos que ele é esse profeta de Deus, então não vamos nós indignamente contrariar ele, irmão Aldo. Isso, irmãos, indignamente é se dizer apostólico e ser lobo devorador. Porque o irmão Aldo conhece a cada um de nós. E ele sabe todo o nosso pensamento. Por isso não adianta nós querer mudar algo ou infiltrar coisas que é reprovada pelo nosso querido santo irmão Aldo. Portanto, vamos nós como família de Deus, como família do santo irmão Aldo, porque ele diz, somos uma família só. Vamos anunciar isso ao mundo, para que o mundo creia assim como nós o cremos. E que a graça e a bênção dele, irmão Aldo, e da Santa Vó Rosa, seja, pois, para com todos. Amém.
Prezados irmãos e amigos de diversas congregações da sede, amigos internautas, é com muito prazer e alegria em meu coração por ter tido essa oportunidade que apresento-lhes as minhas cordiais saudações, saudando-vos com a paz do Senhor. Desejo que toda a graça e a bem-aventurança de nosso Deus e Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo querido irmão Aldo, nosso profeta adorado, esteja com todos. Aproveitem esses minutos de reflexão que teremos num tema muito importante para alimentar a sua fé, o seu amor, a sua confiança, alimentar o seu amor, que é o nobre sentimento principal, porque se não houver amor, não há santificação, não há purificação das nossas almas, não há união entre nós apostólicos, e se não houver amor entre mutuamente, principalmente, em primeiro lugar, o amor a Deus, não há obediência à disciplina desta Igreja Apostólica. E o nosso tema desta oportunidade é o bom samaritano e o amor ao próximo. Irmãos, eu vou ler aqui, depois farei as considerações cabíveis. Então diz assim, o tema: o bom samaritano é uma parábola de Jesus para dar lição a uma pergunta feita ao Divino Mestre por um doutor da lei religiosa dos judeus, que, para pôr à prova Nosso Senhor, fez esta pergunta: Mestre, que hei de fazer para obter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que eu lhes disse que sem amor não há nem obediência, não há união, não há nada. Porque é o primeiro mandamento de Cristo: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos amar o nosso semelhante. O que não queremos para nós, não devemos fazer para o próximo. Devemos ajudar o outro, dar a mão, estender a mão aos mais fracos e principalmente ajudar e divulgar essa doutrina e essa disciplina e o profeta Santo Irmão Aldo ao povo sofredor. Então continua dizendo: mas aquele homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, narrou a parábola do bom samaritano. Antes de narrarmos esta parábola, cuja narração é alegórica, ou seja, um figurativo da vida real, e que contém um ou mais preceitos morais. Existia entre os judeus e samaritanos uma versão secular, originada por questão religiosa. Eles não mantinham relações amistosas e nem se conversavam. Isto confere ainda maior destaque nesta parábola: a simpática figura do bom samaritano, que socorre com tanta solicitude, afeto e generosidade um judeu, Nosso Senhor aponta-o, por isso, como um modelo de verdadeiro humanitarismo. Eis o fato narrado por Jesus. Certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos salteadores, os quais, depois de o despojarem e cobrirem com feridas, desapareceram, deixando-o. Andava casualmente por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo afastou-se para o lado e passou adiante. Do mesmo modo também um levita, que veio por aquele lugar, ao vê-lo passou de lado e se foi adiante. Agora um parênteses. Sacerdotes e levitas tinham a missão de realizar trabalhos religiosos no templo,
conhecedores e mestres, oficiais da lei, patenteiam a dureza de seu coração para com seu compatriota, reduzido a tão lastimável estado. Continua Jesus dizendo, e a mensagem dizendo: mas um samaritano que ia de viagem, chegando perto dele e tendo-o visto, encheu-se de compaixão, aproximou-se, fez o curativo sobre as feridas, colocando sobre as mesmas azeite e vinho. Mais um parênteses. Naquele tempo, os orientais, em suas viagens, levavam sempre o azeite e o vinho de que eventualmente se serviam para curar as feridas. O azeite tem ação emoliente e sedativa. O vinho é ótimo desinfetante, pois na época não havia os recursos que temos atualmente. Fecha parênteses. Continua Jesus narrando a parábola. Colocando-o a seguir sobre a própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e prestou-lhe assistência. No dia seguinte, tirando 2 denários, moeda daquele tempo, deu-os ao dono da estalagem, que é uma pensão, e disse-lhe: presta-lhe assistência, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou ao doutor da lei, que lhe havia feito a pergunta: quem era o seu próximo? Então Jesus perguntou: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caíra em poder dos salteadores? Ele respondeu: o que usou da misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu também do mesmo modo. Em lugar de dar uma resposta teórica à pergunta que lhe é dirigida, Jesus desce ao concreto, ao terreno dos fatos, e obriga o doutor da lei a dar ele mesmo a resposta. A lição desta parábola é clara. Nosso próximo são todos os homens, sem distinção, inclusive os estranhos, os de religião diferente e até mesmo os inimigos. Nesta figura do bom samaritano temos um exemplo ainda mais notável, que é Jesus nosso Senhor, que desceu do céu para salvar com seu sangue a humanidade ferida de morte pelo pecado e abandonada por aqueles que tinham a missão de ajudá-la a conhecer o amor do verdadeiro Deus e sua lei. Portanto, quem ficou com essa missão é a Igreja de Jesus. É nós da Igreja Apostólica da Santa Valrosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Não podemos falhar em cumprirmos esta lei do amor e da justiça divina para com o nosso próximo e com esta humanidade tão carente de afeto, carinho e amor. São João, em sua primeira carta, nos ensina sobre o amor, dizendo assim: irmãos, amemo-nos mutuamente, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é gerado por Deus e conhece a Deus. Quem não ama seu próximo não aprende a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Vejam o valor do amor. Neste fato manifestou-se o amor de Deus para conosco, que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito e primogênito, para que por meio dele tivéssemos a vida. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele. Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho em expiação dos nossos pecados. Prezados irmãos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amarmos uns aos outros. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Esta é a mensagem da Santa Valrosa, o Consolador, e do primaz da Igreja Apostólica, o nosso Santo Irmão Aldo, que sempre ensinaram ao nosso povo sobre o amor ao próximo, sobre a mansidão, a paz, a misericórdia, o perdão, a justiça, entre outras qualidades das virtudes divinas. A verdadeira felicidade está nesta palavra: amemos uns aos outros com um amor verdadeiro e façamos sempre o bem. Pois a Santa Valrosa e o Santo Irmão Aldo
sempre fizeram bem a todos os carentes e necessitados nesta grande obra de salvação e caridade que é a nossa Igreja Apostólica. Aí está a mensagem com o tema Os Bons Samaritanos e o Amor ao Próximo. Falamos muito do amor, mas iniciando minhas considerações iniciais, eu quero definir aos irmãos o que é amor. Então diz assim a definição do que é amor: forte afeição por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Então vejam que o amor nos liga. E a primeira pessoa que nos amou foi Deus. Deus, nosso Pai, Ele provou o seu amor em primeiro lugar, quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Porque eu penso e tenho a certeza que Deus poderia fazer de todas as formas, porque Ele tem poder criador. Mas Ele não, Ele criou-nos a imagem e a semelhança e nos deu um espírito semelhante ao dele. Fomos criados à sua imagem. Então foi a primeira prova de amor. Mas sabemos que a criatura humana deu lado à tentação, deu lado ao pecado, deu lado às ilusões que o inimigo de nosso Deus lançou sobre eles. E eles deram ouvido e pecaram. Aí vem a segunda prova de amor. Deus também tinha todo o poder para encerrar a sua criação ali e começar tudo de novo. Mas será que Deus seria justo? Porque o amor não folga com a injustiça. Já que Ele havia criado, então o que Deus fez? Permitiu que continuassem a procriação da raça humana, que vem acontecendo, que começou a acontecer de forma errada por causa do surgimento do pecado, mas Deus deu a segunda prova de amor à criatura humana, permitindo que a raça continuasse procriando. E não bastasse isso, Deus, nosso Pai, provou o seu amor quando enviou muitos profetas para resgatar a criatura humana. A criatura humana se desviou do seu caminho. Deus poderia abandoná-lo, Deus poderia destruir tudo e começar tudo de novo, mas Deus não. Deus é justiça e Deus é amor. Então Ele permitiu, e para resgatar a criatura, Ele formou profetas. Chegamos num ponto da raça humana naquela época, do início da raça, que a criatura chegou num estado lastimável de pecado e tentação. Então Deus apareceu, Deus falou com Noé e determinou que ele construísse uma arca. E foi mais uma prova do amor de Deus, porque Deus não deu o dilúvio de uma hora para outra. Deus avisou aquela raça, mandou que Noé pregasse, para que aquela criatura se arrependesse dos seus pecados, porque haveria o dilúvio, o juízo final para aquela época. Então Deus demonstrando mais uma vez o seu amor, avisando a criatura, dando uma oportunidade de a criatura se resgatar. Mas nós sabemos que pela história, aquele povo não aceitou a mensagem de Noé e o criticava e o desfazia dele, chamando ele de velho caduco, velho sem juízo. E ele construiu a arca e mandou Deus colocar todos que se arrependessem. Quem se arrependeu foi apenas a família de Noé. A família mais próxima dele. E todos entraram na arca, um casal de cada animal, e veio o dilúvio. E aí, quando veio o dilúvio, a criatura humana começou a bater na porta para tentar se salvar, mas já era tarde. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele não toma nenhuma medida antes de avisar a criatura humana. Tanto é que Deus enviou profetas poderosos depois de Noé, já numa determinada altura da história do povo. Dentre eles, prometeu que Abraão teria uma descendência que seria infinita.
E cumpriu essa profecia. E Deus enviou então muitos profetas, como por exemplo o povo de Moisés, o povo de Israel que estava escravizado no Egito há muitos e muitos séculos, muitos e muitos anos. Então Deus enviou Moisés para libertar. Calculem, portanto, por aí, irmãos, o amor de Deus para com a raça humana. E o ápice deste amor foi Ele ter enviado Jesus. Jesus, nosso Senhor, veio, já estava na terra, já estava nos céus, digo melhor. Desde a eternidade, Jesus participou da criatura da raça humana, da criação da raça humana. Então, Deus convidou e pediu que Jesus viesse pessoalmente. Então, dando uma prova de um amor profundo à criatura humana, tanto Deus como Jesus, veio a Jesus, tanto os dois, Deus como o Filho, Pai e o Filho, amando profundamente a criatura humana. Então decidiu que Jesus, o Filho, o Verbo se tornasse carne. Ou seja, Jesus viria encarnar o Verbo divino, a vontade divina, o amor de Deus. E acontece que Jesus veio com muita alegria em seu coração, nasceu na mais completa humildade, mas também com um amor profundo, porque Jesus também amava, porque Deus e Pai fazem parte da Trindade Excelsa junto com o Espírito Santo. Então ambos, os três, tinham os mesmos sentimentos. E Jesus, firmado neste amor, veio viver nessa terra como homem, deixando toda a riqueza do reino dos céus, deixando tudo, para viver como homem. Para quê? Para resgatar a criatura humana. E Deus necessariamente pediu que Ele também se sacrificasse, derramasse seu sangue para abolir as tradições que tinham na época e para mostrar o seu amor para a classe humana, para nos comprar. E Jesus aceitou essa vontade divina. Tanto é que quando Jesus fez a sua oração antes de ser preso, Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus estava fazendo a vontade de Deus quando se deu em sacrifício. Mas antes do sacrifício, Jesus provou o seu amor à criatura humana, quando prometeu que voltaria a esta terra, que não deixaria o povo órfão e que formaria o Consolador para falar. Inclusive Ele disse: tenho muito que vos dizer, mas vós não suportais agora. Mas quando vier o Consolador da parte do Pai, eu hei de enviar. Ele vos há de anunciar tudo quanto eu não pude falar. Mostrando o seu amor. Ora, seria fácil Jesus falar: não, Deus, a criatura não vai me aceitar. Eu não vou não. Deixa eles se virarem lá na terra. O Senhor salva o que o Senhor puder e eu fico aqui de boa. Mas Jesus não fez isso, não. Ele veio, e veio sabendo que não seria aceito e que seria crucificado. E veio com amor profundo. E com esse amor deu-se em sacrifício, derramando seu sangue na cruz. Não pôde Ele formar o Consolador de forma imediata pelas circunstâncias. Mas no momento certo, a Santa Vó Rosa surgiu e um espírito predestinado para cumprir uma missão especial foi colocado naquele corpinho que começou a ser gerado no ventre da mãe da Santa Vó Rosa. E entre as virtudes que a Santa Vó Rosa tinha, dentre todas as qualidades, o que se destacava também era o amor. Em primeiro lugar, o amor à honra, porque a Santa Vó Rosa, desde menina, sempre ajudou, nunca se vestiu de forma incoerente à sua fé professada. Nunca foi desonrosa no seu vestir, no seu andar, no seu falar. Então ela amava a honra, a dignidade. E a Santa Vó Rosa deu um exemplo fantástico de amor ao próximo.
Como, por exemplo, quando ela deu todo o seu pagamento para uma vizinha sua comprar uma cadeira de roda para o marido dela, que estava na cama há muito tempo e que não pôde, e não teve ajuda dos seus parentes. Santa Rosa viu chorando e perguntou o que havia, e ela contou a Santa Rosa, pegou todo o seu pagamento e deu a ela. Então vejam que a Santa Rosa sempre teve um amor profundo ao próximo, e ela não olhava quem para fazer o bem. Então, a Santa Rosa também teve um amor profundo, não somente a Deus, por causa que amou a honra, a justiça e a dignidade, mas sempre amava, sempre amou ao próximo. Quantas e quantas pessoas que ela ajudou foram beneficiadas por ela, mesmo antes dela ser da igreja. Ainda ela era mocinha, ela ajudava muito suas vizinhas, porque seu pai tinha grande riqueza. A Santa Rosa provou amor, ter amor na pobreza, na riqueza, na doença, na tristeza. Porque quando a Santa Rosa começou a cumprir o seu ministério e que Jesus começou a preparar, ela tinha uma condição física limitada. E para facilitar, para diminuir o seu sofrimento, de Jesus, numa reunião de oração, restaurou o pulmão dela, que foi comprovado por exames, que o médico até indagou: o que a senhora fez, que a senhora tem o pulmão que estava seco está mais novo do que o outro. Então, para facilitar o trabalho dela, e como um fruto do amor dela, e a Santa Rosa amava muito a juventude. A Santa Rosa amava muito, tem pastores aqui que conheceram a Santa Rosa e sabem, são provas, testemunhas do amor da Santa Rosa para com o próximo, para com Deus. E uma prova aqui da Santa Rosa do amor foi que ela não mediu o sacrifício para implantar a disciplina que Jesus pediu. Jesus pediu que ela implantasse a disciplina desta igreja. E ela não negou esse sacrifício. Foi muito ingrata, foi muito injuriada, foi muito mal compreendida, mas ela não abriu mão da disciplina, provando seu amor a Deus. Então vejam, irmãos, que na vida desses santos, o amor divino sempre prevaleceu, e inclusive amor ao próximo. Porque quantos conselhos aos jovens, principalmente quando começavam no ministério, ela dava. Agora, o que falar do santo irmão Aldo? Mais uma prova viva do que é ter amor, do que é amar ao próximo. O santo primaz irmão Aldo, ele amou tanto que ele disse, quando foi perguntado sobre as pessoas que o caluniavam, ele disse: se vierem me pedir perdão, eu os perdoarei. Então o irmão Aldo teve um amor profundo também em seu coração, e ainda como motorista da direção da igreja, ajudou muito a Santa Rosa. Antes de a Santa Rosa subir aos céus, ele começou a trabalhar para essa igreja, ainda jovem. E sempre foi pessoa dedicada, sempre foi amorosa, sempre amou o próximo. Tanto é que uma vez uma senhora precisou de fazer uma corrida para pagar posteriormente, e o único que fez naquele ponto do Hospital das Clínicas foi o irmão Aldo. Então o irmão Aldo também sentiu o amor ao próximo. E agora, mas o irmão Aldo teve como todos tiveram o amor como o bom samaritano. Eles não olhavam a qualidade da pessoa, a nacionalidade da pessoa, não olhavam. Eles olhavam o espírito, se a pessoa merecia. E quando a pessoa merecia, não interessa se fosse da igreja, eles ajudavam. Eu vi muitas vezes o irmão Aldo ajudar pessoas que não eram da igreja, aí nessa porta. E ajudar também pessoas que eram da igreja. Fora os conselhos, inclusive eu estou falando da ajuda financeira. O irmão Aldo ajudou muitas pessoas, muitos apostólicos, muitas pessoas, muitos pedintes, que quando ele via a necessidade, que ele conhecia o espírito da pessoa, ele ajudava, ele não negava. Então o amor do irmão Aldo é infinito, é muito grande. E pagou caro por amar a todos. E foi levado aos tribunais de forma injusta, de forma
sem merecer, porque o irmão Aldo nunca fez uma vírgula contra as vontades de Deus, contra as vontades da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão, de Jesus. Ele amava Jesus, ele amava a Virgem Maria, ele amava a Santa Vó Rosa, inclusive ele chegou a falar: tia, a senhora é uma santa. Ele chegou a falar por diversas vezes. Antes dele ser o que ele era, ele já sabia, ele reconhecia na Santa Vó Rosa a santidade e um ministério glorioso que ela exercia já naquela época, sem alarde, com muita humildade. Agora, irmãos, este amor não pode faltar em nossa vida. Este amor não pode faltar no nosso coração. Em primeiro lugar, amarmos a Deus e aos seus santos. Amarmos a Jesus, a Maria Santíssima, amarmos a Santa Vó Rosa e amarmos a Jesus, amarmos ao Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que é porque ele está vivo, presente em nosso coração. E está vivo, presente em nosso meio. O Santo Irmão Aldo, com muito amor, ele nunca ficou quietinho nos reinos dos céus após sua coroação. Ele sempre está vivo, poderoso em nosso meio. Ele está em nossas reuniões. Ele está no seu lar, porque Ele vos ama. Então nós também devemos ter esse amor para com Ele. Mas não só para com Ele, mas para com o nosso próximo. Porque se amamos ao nosso próximo, amamos a Deus. Como diz no livro de São João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vejam que nós precisamos amar o nosso irmão. Porque o amor, porque eu lhes disse no início que o amor é tudo. Irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, diz o que o amor faz. Os frutos que deve produzir o verdadeiro amor. E eu vou lhe citando a parte. O amor é paciente. Então, o amor é paciente, você não vai brigar com seu irmão. Você não vai deixar de ajudar uma pessoa com um conselho, com uma palavra amiga, mesmo ela não sendo da igreja. Você vai tolerar, muitas vezes por parte das pessoas mais fracas, a injustiça. Sabendo que aquela pessoa cometeu uma injustiça contigo, porque ela muitas vezes nem conhece a igreja apostólica. Então você vai ter paciência. O amor é bondoso. E com a paciência, você vai ser bondoso, você vai ajudar, mesmo que aquela pessoa tenha lhe ofendido. Você vai lhe ajudar, você vai ajudar ela. O amor não inveja. Então, por exemplo, eu tenho menos facilidade que meu irmão para cantar num coral, por exemplo. Tenho menos facilidade para pregar. Eu não vou ficar lá porque eu tenho que pregar igual ao fulano de tal, e ficar com aquele sentimento de inveja. Porque a Santa Voz também não me ajuda a pregar bem, ou porque a Santa Voz não me ajuda a cantar, fazer um solo, e ficar com aquele sentimento de inveja. Então o amor, se você ama o seu próximo, você não tem inveja. Não se vangloria. Então se você canta bem, aí vem o outro lado da moeda. Se você canta bem, você não vai se sentir: eu canto melhor que fulano de tal, só eu que posso fazer o solo e tudo mais. Não se vangloria, não se orgulha. O orgulho é que tem derrubado muitas pessoas nessa igreja. Porque o orgulho não deixa a pessoa perdoar. Ah, fulano de tal me ofendeu, eu não dou a mão para ela. Eu não converso com fulano de tal por causa que ela me ofendeu. Então o amor não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Então é o que eu estava lhes falando, o amor não guarda sentimentos maus. E o irmão Aldo tinha todas as razões do mundo para guardar maus sentimentos no seu coração das pessoas que não o compreendiam e que o caluniaram e maltrataram.
Mas, irmãos, o irmão Aldo tinha todas as razões e tinha todas as condições de chegar para uma pessoa, está vendo fulano de tal, faz isso, desobedece a disciplina. Mas na fila, naquela fila gloriosa que beijávamos a sua mão, os irmãos nunca viram o irmão Aldo falar de alguém. Os irmãos nunca viram o irmão Aldo maltratar alguém, quer que seja. Ele sempre com aquele sorriso, com aquele semblante de paz, de alegria, de felicidade, a todos abençoava. E muitas vezes ele elogiava, como você está bonita. Muitas vezes a pessoa estava até pintada, mas ele não falava para a pessoa porque ela estava bonita, porque ela estava pintada. Ele falava porque o coração daquela pessoa era bonito. E muitos, não, o irmão me achou bonito, vou me pintar. Não, o irmão nunca aprovou a pintura. Então o irmão Aldo sempre demonstrou muito amor para conosco, e não viram o irmão Aldo guardar rancor. Tanto é que eu repito, ele falou que ele perdoaria todos quantos lhe ofenderam, que viessem pedir perdão, ele perdoaria. Então nós também devemos perdoar. Não podemos guardar mágoas. Não podemos guardar rancor de quem quer que seja. Mas fulano de tal fala mal da minha igreja. Ore por ela. Você não é obrigado a ter laços de amizade com quem fala mal da igreja. Você não precisa ter laços de amizade, mas você não pode também guardar rancor. Você tem que orar, pedir a Santa Voz, tenha misericórdia, faça com que aquela pessoa acorde. Você no seu trabalho, uma pessoa que vem lhe dizer, você usa saia comprida. É feio. Tenha paciência. O amor tem paciência, porque aquela pessoa não conhece a verdade. Então, continua a definição de amor aqui. O amor se alegra. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, você ama seu próximo, você não vai concordar com a injustiça que seu próximo fez. Isso não lhe dá o direito de discutir e de brigar. Não concordar é não participar. É não participar da injustiça. E, se possível, chegar diante daquela pessoa que está cometendo a injustiça, chegar e falar, meu irmão, não faça isso. Isso é injusto para com a Santa Voz e para com o Santo Irmão Aldo. Não tome tal atitude. Ter uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda e muita oração. E como para finalizar, diz aqui, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Prezados irmãos, eu sei que muitas vezes na hora de uma luta, de uma dificuldade, na hora que você teve seu nome lançado a fofoca é uma coisa que prejudica muito a união e demonstra que não nos amamos. Porque quem faz fofoca não ama. Porque se amasse, em vez de fazer fofocas, ou se o caso fosse muito grave, mandava comunicado para a direção com provas, ou orava pela pessoa e dava uma palavra de amigo. Não ficava falando. Porque o irmão Aldo, às vezes, corrigia uma pessoa, mas ele ia cumprimentar a outra, ele já tinha esquecido o que ele tinha feito de correção. E ele não falava, você viu fulano de tal, como passou aqui na minha fila? Fulano de tal está toda pintada, está toda indisciplinada, com a saia curta. O irmão Aldo nunca fez isso. Então o irmão Aldo nunca participou, nunca comungou pelo amor que ele tinha das fofocas. Ele nunca praticou a fofoca, porque ele sempre nos amava e amava a todos nós. Então quem ama o seu irmão é justo, é leal, é verdadeiro. Então eu vou ler agora a palavra toda. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, o bom samaritano, ele não olhou que era um judeu que estava jogado depois de ter sido judiado
pelos salteadores. Ele não olhou lá, não, esse é judeu, não vou ajudar não, ele que morra. Os dois primeiros, não digo que tenham tido sentimento mau, mas não ajudaram. E eram compatriotas daquele que estava, então provim um estrangeiro. Nós no mundo somos estrangeiros, porque o mundo está acostumado com modas, com modo de falar, modo de vestir, os sentimentos maus, tudo diferente do nosso. Então nós somos como estrangeiros. E qual deve ser o nosso sentimento? Fazer igual o bom samaritano, levá-los, convidá-los a vir à igreja. Ser na vida nossa, o pastor que me antecedeu falou bem sobre a disciplina. Ser uma luz a brilhar, porque você ama o seu próximo, demonstra o seu amor ao próximo quando você honra a sua igreja. Você ama aqueles que não conhecem a verdade quando você honra a sua igreja vivendo na disciplina, na doutrina. Entendeu, irmãos? Porque você sendo uma pessoa diferente, você vai chamar a atenção dos bons e humildes de coração. E vai ajudar, você estará pregando. Porque pregando não é só subir no púlpito e cantar no coro. Pregar é também viver uma vida consagrada, uma vida leal, uma vida dedicada. Uma vida obediente à disciplina dessa igreja. E você ama a Deus, você ama Jesus, você ama a Virgem Maria, você ama a Santa Voz do Santo Irmão Aldo. Você tem que amar o seu próximo. E se você ama o seu próximo junto com esses santos, você obedece à doutrina e à disciplina dessa igreja. E você vive uma vida honrada. Você não guarda sentimentos conforme nós acabamos de meditar. Por isso o amor é indispensável. E o amor é tudo. Para que nesta igreja tenha unidade espiritual, precisamos nos amar e deixarmos de lado todas as picuinhas, todas as coisas que prejudicam a unidade espiritual e que nos tiram o amor ao próximo. Vamos, irmãos, nos amar. Vamos amar a Deus. Vamos amar a Jesus. Vamos amar a Virgem Maria, que foi a mãe do Salvador, é nossa mãe adorada e está em nosso meio. Vamos amar a Santa Voz do Santo Irmão Aldo e vamos amar o nosso próximo. E vamos ajudar o nosso próximo. Ao ver o nosso próximo mais fraco na fé, oremos por ele. Demos uma palavra de conforto. Irmãos, é muito importante. Uma pessoa que está mais fraca na fé, quase não está frequentando. Chega, entra numa reunião. Em vez de ficarmos olhando para ela e criticando, vamos lá dar um abraço nela. Oh, meu irmão, minha irmã, que bom que o senhor veio hoje. Seja bem-vindo. Que a Santa Voz do Santo Irmão Aldo te abençoe. Volte sempre. Seu lugar está aqui. Seu lugar é aqui. Volte sempre. Essa é a atitude de quem ama. E a atitude de que deve existir em todos os apostólicos. Por isso, vamos dizer não ao pecado. Vamos dizer não aos maus sentimentos. Vamos dizer não às fofocas. Vamos dizer não às desobediências. E vamos amar-nos mutuamente e amarmos especialmente aqueles que estão lá fora, esperando um bom exemplo para conhecer a verdade do Reino dos Céus. Amém. Eu quero fazer minhas considerações finais, agradecendo a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo e aos irmãos do Conselho por esta oportunidade que nos concedeu, tanto a mim como faço minhas palavras do pastor que me antecedeu. Que a Santa Voz abençoe todos os irmãos. Muito obrigado pela reverência que tiveram nas duas mensagens. Muito obrigado pela apresentação do coral, dos hinos do coro. Ficaram muito bonitos. Tiveram muita boa vontade de apresentar agora de manhã. Muito obrigado a todos. E eu espero que numa próxima oportunidade eu possa compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra divina, quando for me dada a oportunidade pela Santa Voz Rosa, que me deu essa oportunidade. A Santa Voz do Santo Irmão Aldo, numa data tão importante para mim, como a coroação do Santo Irmão Aldo, para todos nós, né, irmãos? Uma data importante. Ganhei um presente. O irmão Aldo faz aniversário e eu ganhei o presente de poder compartilhar com os irmãos nesses momentos dessas palavras. Que a Santa Voz do Santo Irmão Aldo esteja ao seu lado, esteja ao lado de todos os irmãos que são fiéis e leais e sinceros, e que a Santa Voz tenha muita misericórdia junto com o irmão Aldo, com o Santo Irmão Aldo, daqueles que estejam mais fracos na fé.
Espero que aqui todos estejam bem preparados e bem firmados na fé e na confiança, e estejam todos crendo muito no Santo Irmão Aldo. Vamos em pé, irmãos, e encerrar a nossa reunião com uma oração. Todos mãos erguidas, cabeças curvadas, olhos fechados, para nos traírem, oremos. Amantíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, estamos terminando mais uma reunião matutina, a primeira dessa festa, a segunda reunião no geral, com muita alegria em nosso coração, com muita paz, com muita força, com muita coragem para te servir, como te servimos nesse santo ministério, nesta oportunidade. Muito obrigado a Deus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Santa Mãe Virgem Maria, muito obrigado Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo por esta oportunidade, por este privilégio, por este prazer em te servirmos nesta manhã. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe todos esses teus filhos, derrame sobre eles a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, que eles tenham um dia muito feliz e bem-aventurado, tenham um dia próspero, alegre, feliz e de muita união. Que esta festa sirva para que os laços de amizade entre nós, mesmo cada um de uma congregação, seja fortalecido e o amor ao próximo seja engrandecido, e a tua graça e o teu nome, ó Deus, o nome dos seus santos possa ser honrados e glorificados com a vitória dessa realização do batismo e da comemoração do irmão Aldo no dia da Santa Comunhão. Santa Vosa querida, agora eu peço que a senhora atenda os clamores que esses teus filhos estão te fazendo. A senhora sabe que cada um esteja te pedindo. Quem sabe eles estejam lembrando de algum parente, de algum amigo que ficou nas suas casas. Santa Vosa querida, ajude-os, atenda os seus clamores, abençoe os seus familiares, para que tudo transcorra bem e eles concluam os seus dias nessa festa com prazer e alegria. Santa Vosa querida, me lembro desses nomes que estão nessa caixinha de oração. Estou colocando minhas mãos, mas quem vai abençoar é a senhora, vó. É a senhora Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e Maria Santíssima, em nome de Deus. E junto com os demais santos e anjos que têm autoridade para vir nos abençoar. Santa Vosa querida, abençoe esses nomes. E que sobre todos esses nomes, toda doença, toda enfermidade, tudo quanto tem prejudicando a sua vida, a sua saúde, possa ser destruído e afastado para bem longe. Santa Vosa querida, tenha misericórdia deste mundo. Abençoe as autoridades mundiais, as autoridades federais deste país, deste estado, deste município, do município que residem os teus filhos apostólicos. Abençoe para que todas as atitudes desses governantes nunca firam o nosso direito de professar a nossa fé, para que possamos divulgar o teu nome e a tua glória aqui e em outros países. Abençoe também os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, Santa Vó Rosa. Dê a eles forças, coragem, fé, muita convicção do ministério importante que estão cumprindo à frente desta igreja, para que eles não se cansem de lutar, e por mais que enfrentem lutas, e permaneçam firmes, e vençam essas lutas junto com toda a tua igreja apostólica. Santa Vosa querida, receba a nossa gratidão, e agora se tiver alguém que vá se dirigir para as suas casas, abençoe-os. E se não, aqueles que forem ficar, sejam alcançados pela tua bênção, pela tua graça. Amados irmãos, recebam as bênçãos de Deus, nosso Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E com essas bênçãos, desejo que todos tenham muita saúde, paz, felicidade e vivam para sempre. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.